ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, ali havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então apresentaram ao rei a respeito do edito real, dizendo-lhe: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Versículo 19. Ou melhor, 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e não me fizeram dano algum. Aleluia! Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. E a tua palavra sempre nos traz o teu poder diante das impossibilidades a quais enfrentamos. A tua palavra sempre nos traz que em ti, ó Deus, há uma graça, há um poder, há um sobrenatural, como foi lido aqui no início desse culto pela pastora Suelen. O Senhor é aquele que é o todo-poderoso, grande eu sou. E quando olhamos para os profetas, para homens e mulheres da tua presença, nós vemos que enfrentaram batalhas tremendas, mas em todas as batalhas experimentaram milagres extraordinários que os capacitou a vencer as impossibilidades da qual eles eram expostos. E nós estamos expostos a essa palavra de poder. E eu quero te pedir, Deus, que enquanto a palavra está sendo pregada, Deus, a fé dos teus filhos nessa noite, aonde a minha voz alcançar, a fé seja ativada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu oro para que os teus filhos, homens e mulheres aqui neste lugar, jovens, adolescentes, todo aquele que ouvir essa mensagem, que receba uma porção de fé para entender que o Deus de Daniel é o nosso Deus, o Deus que fechou a boca dos leões, fecha a boca dos leões hoje por nós e por amor a nós. Em nome de Jesus oramos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos.
Quando nós pensamos em alguns personagens da Bíblia, automaticamente nós já associamos. Pensamos em Davi, pensamos no gigante Golias. Pensamos em Jonas, pensamos no grande peixe. Pensamos em Ruth, pensamos em Noemi. Quando pensamos nos personagens, nós associamos. E quando pensamos em Daniel, se você perguntar a uma criança que frequenta a classe de escola dominical, que frequenta o culto Kids, que está acontecendo simultâneo, bombando lá agora, irmãos. Se você perguntar a uma criança que é assídua na igreja, fala de Daniel, o que ele vai dizer? Daniel na cova dos leões. Ele vai falar essa palavra. Ele vai ensinar sobre isso. Eu acho interessante que existem alguns desenhos a respeito de Daniel na cova dos leões. Eu acho tão legal, porque o desenho é Daniel deitado, fazendo carinho na juba do leão. Nossa. E o negócio romantiza, a gente gosta de romantizar. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. Esses homens da palavra, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que a Bíblia registra, eles não tinham um DNA diferente do nosso não, irmãos. É gente como a gente, eles tinham medo, eles sofriam situações. Deixa eu te contar um pouquinho do contexto histórico da vida de Daniel. Quem era Daniel? E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Diante de grandes desafios, você tem um Deus de milagre, como Daniel tinha um Deus de milagre. É um Deus que faz o impossível acontecer. Então, queridos, o livro de Daniel é composto de 12 capítulos. 12 capítulos de suspense, mas de muita batalha, de intensa perseguição, mas também demonstrando um caráter piedoso, não somente de Daniel, mas de outros jovens daquela época. E Daniel era um jovem judeu que, juntamente com outros judeus, havia sido levado para ser escravo na Babilônia. Lembra que os judeus ficaram exilados na Babilônia por 70 anos como escravos? Então eles foram, no capítulo 1 vai relatar muito bem sobre isso, que eles chegam na Babilônia como escravos no reinado do rei Nabucodonosor, que era uma peste em pessoa. O cara não era mole não, o cara não era fácil não. Foi o rei Nabucodonosor, que o texto lá de capítulo 1 vai falar que o rei Nabucodonosor manda chamar alguns jovens que estavam exilados lá, que estavam já como prisioneiros, para serem treinados para servir no palácio, para servir ao palácio, ou seja, para ser escravo do rei, ser escravo no palácio. E eles tinham que ser treinados na melhor qualidade. Lá em capítulo 1 vai dizer que eles ficam 3 anos sendo treinados. E o mandato do rei era que mandasse colocar um banquete para eles, todos os dias. Eles tinham que comer do melhor, eles bebiam do melhor, até uma taça do vinho principal do rei, eles tinham que tomar. Então eles tinham que se alimentar da melhor qualidade. Mas o capítulo 1 vai dizer uma frase que é maravilhosa. O pastor Márcio falou aqui sobre propôs no seu coração. E o texto do capítulo 1, deixa eu ver aqui o verso, ele vai dizer que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Está aqui verso 8, capítulo 1, verso 8. Porque o rei manda, né, que seja separado esses jovens, e são 4 jovens separados, que é Betsalzar, que é Misael e Azarias, que têm os seus nomes trocados e vão ser chamados de... Ah, vocês frequentam escola dominical. Sedraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, mas não tiveram medo. Claro que tiveram medo. Essa canção não é bem assim, irmãos. E o texto vai dizer que Nabucodonosor levanta uma estátua e diz àqueles jovens que eles deveriam se curvar diante da estátua, mas o Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusam diante disso. E ele diz que quem não se curvasse ia ser lançado numa fornalha. Ele se sente tão afrontado que ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e lança Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro. Mas isso é uma pregação para outro dia. Eu quero focar em você, em Daniel, porque lá no capítulo 1 vai dizer que todos esses jovens foram dotados de sabedoria da parte de Deus, foram dotados de conhecimento, foram dotados de excelência, uma unção de Deus foi sobre a vida deles. Deixa eu dizer para você, em momentos de guerra, em momentos de luta, em momentos que nós vamos atravessar vales terríveis, como o povo de Deus estava atravessando, uma coisa é fato, Deus permaneceu com eles e Deus os ungiu para atravessar todo aquele momento. Então eu não sei a luta que você está atravessando, eu não sei o que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei, há uma unção sobre a sua vida que vai te capacitar a enfrentar o vale das impossibilidades. Então naquele momento,
O texto vai dizer que a todos os 4 foram dado esse espírito excelente, mas a Daniel foi dado a interpretação de sonhos. Muitas coisas Daniel vive. Daniel ali, ele tem a capacidade de interpretar um sonho de Nabucodonosor, que havia ameaçado matar todos da quais ele chamasse e não tivesse a capacidade de interpretar. Mas Deus usa Daniel ora ao Senhor, está no capítulo 2 esse registro. Daniel se curva diante do Senhor, e Daniel pede ao Senhor: Senhor, me dê dessa visão, me mostre, o que o Senhor está falando? E Daniel entrega algo muito forte para o rei Nabucodonosor, da parte de Deus, como um profeta de Deus. Eu quero lembrar você que Daniel só tinha os 17 anos, 16 anos no máximo, nessa ocasião. Então, do capítulo 1, irmãos, até o capítulo 6, Daniel viveu muita coisa. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel viveu experiências extraordinárias com Deus. Às vezes as pessoas chegam na nossa vida e elas acham que a gente está no capítulo 1, mas a gente já está no capítulo 6. A gente já viveu algumas coisas. E as pessoas olham e falam assim: lá dos 120, o rei Dario quer promover ele aos 3 mais. E ainda está pensando em colocar ele como o melhor. Opa. Projeta aí para mim capítulo 6, já estou no 6. Olha, queridos, é interessante que o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer que pareceu bem a Dario constituir Daniel. Por que pareceu bem? Porque ele acompanhou Daniel no capítulo 1, ele acompanhou Daniel no capítulo 2, e eu não estou falando de um ano, não. Eu estou falando de anos. Daniel aqui já era um homem, mas não era um homem, um menino que chegou e fiel ao Senhor estava, fiel ao Senhor continuou. O que fez chamar a atenção do rei Dário não foi que Daniel era bonito, era maravilhoso, falava bem. O que chamou a atenção do rei Dário era que Daniel era um servo do Deus Altíssimo, e ele via que o Deus Todo-Poderoso estava com Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu não precisamos ficar falando: ei, me nota, ei, eu estou aqui, me dá uma posição, ei, me ajuda. Você não precisa disso, porque a unção de Deus sobre a tua vida é o que te respalda. O Senhor faz brilhar o teu nome se preciso for. Então, se tem alguém lá no teu trabalho, se tem alguém no ambiente onde você está inserido, em guerra com você, falando de você, pensando sobre você, lembra de Daniel. O texto vai dizer que o rei Dário juntou os 120 homens que eram chamados os sátrapas, que eram governadores. E desses 120, deixa eu dizer, quanta gente está nos 120? Está todo mundo igual, meu irmão. Tu é bom, eu sou bom também. Você está beleza, eu estou beleza também. Agora, quando você sobressai, melhor, os 3 melhores... Os que ficaram lá atrás já não estão felizes, não. Se eles não tiverem Espírito Santo de Deus, tiver o Espírito capiroto, a coisa vai dar ruim para todo mundo. E aí, de repente, o rei, ele vai seguir, ele vai dizer: olha só, eu não só vou constituir Daniel, mas ele fala assim, ele determina e ele decide colocar, versículo 3, então o mesmo Daniel sobrepujou. Ele sobressaiu. Ele foi melhor que os 120 e foi melhor que os 3. Porque nele havia um espírito excelente. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. O espírito excelente que havia em Daniel é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Você pode ser excelente? Diz para essa pessoa que está do seu lado: você foi chamado para ser excelente? Satanás bota na nossa cabeça que nós não somos excelentes, porque quantas vezes, o que a gente pensa que a gente é, irmãos? Tem uns que pensam de si além do que convém, não é para esses que eu estou falando. Eu estou falando para aqueles que, como eu, muitas vezes choram e falam: não vou dar conta, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno. Está lá no meu status de WhatsApp há anos que está aquilo. Eu tenho até que trocar aquilo. Aquilo ali foi num dia tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu sou pequena, mas meu Deus é grande. E é literal isso. E é uma verdade de verdade. Sabe, queridos, há um Espírito excelente, poderoso, excelso, supremo, que decidiu que só estar sobre a gente não era o suficiente. Ele precisou habitar dentro da gente. Ele sabia que a gente não ia ser tão bom quanto Daniel.
Então ele decidiu habitar dentro de mim e de você. Então o rei, o que chamou atenção ao rei sobre Daniel é que ele havia um espírito excelente. E esse espírito excelente fez com que o rei desejasse constituí-lo sobre todo o reino. Aí, meu Deus, o negócio começa a pegar fogo. Porque Daniel não é mais dos 120, ele não é mais os 3 melhores, ele agora é o melhor. O texto vai dizer, irmãos, e eu quero começar aqui a discernir aqui com você algumas coisas tão importantes acerca desse vale de impossibilidades que Daniel é colocado e ele vence. A primeira coisa que faz com que Daniel vença a cova dos leões, a primeira coisa é que Daniel era um escravo, mas ele tinha um coração, uma alma livre. Daniel, como escravo, não se portava como escravo. Ele não ficava de um lado por outro e falando: eu quero voltar para Jerusalém, eu não aguento mais, ó vida, ó céus, ó azar. Esse desenho era top, né, gente? Tão bonitinho, o bichinho reclamando. Quanto que a gente reproduziu isso? E é uma realidade, irmãos. Daniel não ficava estressado, irritado e fazia o seu serviço. Ele não fazia aquilo que o rei ordenava de qualquer maneira. Mas o texto faz claramente menção que ele era excelente. O texto que nós lemos várias vezes vai dizer, e não é o Daniel dizendo, mas é o próprio rei Dário testemunhando a respeito de Daniel, dizendo que Daniel continuamente servia ao Senhor. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que é livre, que o Espírito Santo habita dentro, que entende a morte de Cristo no Calvário, que reconhece que saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Cristo, que entendeu que viveu uma grande libertação, mas ainda se comporta e tem uma fala e ainda caminha como quem é escravo do pecado. Eu e você não somos escravos do pecado. Nós somos livres do pecado. O pecado não pode nos dominar, meu irmão. E algo assim, tão poderoso, porque quando eu olho para Daniel e eu vejo a postura de Daniel, houve esses homens que intentaram contra a vida dele, um caos foi instalado. Daniel, ele se torna um prego sendo martelado dia e noite. Os homens começam a criar alguma coisa, a se mover para que alguma coisa seja percebido a respeito de Daniel. Eles começam a procurar alguma coisa. No versículo 5, eles dizem: o que a gente vai achar contra Daniel? Vamos procurar alguma coisa para ver se a gente acha contra Daniel. Mas olha que coisa tremenda. Olha o que eles disseram. Homens ímpios, homens que estavam debaixo de um espírito de inveja, homens que estavam sendo dominados por uma ação maligna para destruir e acabar com a vida de Daniel. Eles estavam com sangue no olho, mas olha o que eles disseram a respeito de Daniel. Você pode repetir? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém procurar alguma coisa contra você, acha? Se alguém procurar algo contra você, vai encontrar? Ele diz ali: se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Sabe, irmãos, nós somos o povo da santidade. Que a santidade não é pelo esforço da nossa carne, mas é pelo amor e a graça que nós temos no Senhor. Nós estamos aí a cidade celebrando 28 anos de emancipação, que coisa linda. Quinta-feira teve uma festa gospel, linda demais. E tiveram outras festas aí ontem, acho que foi cancelado por conta do tempo.
mas estão tendo outras festas. E eu recebi um áudio tão bonito. Permita relatar, não vou citar nomes, mas uma pessoa mandou um áudio para mim e falou assim para mim: pastora, eu queria comunicar que eu preciso trabalhar e eu vou trabalhar numa dessas festas. Então, se alguém tirar foto comigo perto de alguém bebendo, se alguém tirar foto minha perto de um ambiente que não condiz com aquilo que eu sou, e chegar isso até a senhora, eu quero que a senhora saiba que eu sou um santo homem de Deus. Fala, irmãos. Eu chorei, irmãos. Fiquei emocionada. E eu falei: meu irmão, vai em paz, vai trabalhar, Deus te abençoe, a cobertura do sangue de Jesus é sobre a sua vida. Vai lá e seja sal, seja testemunho. Tudo que você trabalhar lá, deixa Deus te usar com poder e autoridade. Você entende, irmãos? Isso é não ser achado em falta. O que acharia contra mim, meu Deus? O que acharia contra você para falar? E eu não estou falando de balela, não estou falando de invenção, eu estou falando de fato, de verdade, situações que muitas vezes a gente faz concessões, irmãos, a gente permite na nossa vida. Porque nós somos o povo, somos falhos, somos limitados, sim, temos tendência ao pecado, mas nós prezamos porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós valorizamos o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Nós amamos o Senhor e amamos a vida de santidade. Somos tentados, claro, todos os dias. Às vezes eu estou aqui falando e você que é um novo na fé, ou uma pessoa que está meio desanimado na fé, e ficou tentado, ou até mesmo foi em algum lugar desse, mas eu quero dizer para você, ainda que você tenha feito, não se condene por isso, mas se perdoe. Lembre-se que dentro de você tem um Espírito excelente chamado Espírito Santo de Deus, e Ele te dá graça, e Ele faz você levantar e receber do perdão dEle, e isso é maravilhoso. E você pode dizer: ontem eu fui, mas hoje eu não sou mais. Porque sempre há perdão para nós. Você vai observar comigo, queridos, olha como Daniel era livre. Quando esses homens foram falar com o rei, quando eles se juntam para falar com o rei Dário, aqui no verso 10. Não, perdão, verso 11. Ah, não, verso 13. Olha só o verso 13. Obrigada. Então responderam ao rei os homens indo falar de Daniel. Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá. Guarda isso, filhos dos cativos de Judá. O que a Bíblia estava dizendo que Daniel era? Excelente, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de força, que sobrepuja, que sobressaiu, que era o cara, que era o melhor. Mas quando os adversários, quando as pessoas que queriam o mal dele, quando as pessoas queriam denegrir a imagem dele, não foram lá e falaram assim: ô rei Dario, aquele que é excelente, aquele que é maravilhoso, aquele que é um dos sátrapas, aquele que é um dos governadores, aquele que é um príncipe, que é um presidente. Não, naquele momento ele disse: aquele que é cativo, aquele que é escravo de Judá. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O que a gente fez lá atrás, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Quando minha filha estava nos primeiros anos ali é ensino médio, não, que se fala? Antes do ensino médio. Fundamental. Minha filha estava no fundamental, eu nunca esqueço isso. Eu fui numa reunião da escola. Minha filha era novinha, tinha uns 9, 10 anos. Eu fui nessa reunião da escola e quando acabou a reunião da escola, uma criança falou para minha filha, uma amiguinha falou para minha filha: minha mãe conhece tua mãe. Aí ela falou: conhece. Falou que tua mãe é uma praga louca. É um dos filhos do cativo de Judá. Aí minha filha respondeu: minha mãe é o quê? Uma praga louca? Não, minha mãe é uma pastora, uma serva de Deus. E ela é perdoada, hein? Aí minha filha chegou em casa contando isso. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Satanás imundo, que está levantando essa pouca vergonha da minha parte. Que
Que baderna é essa, Jesus? Sangue do Cordeiro, eu já tenho quase 30 anos. Agora eu faço 30 anos, né? Em 2024 que serveu o Senhor. Eu já tinha uns 20 e poucos anos de crente. Mas como é que é essa palhaçada aí? E falar pra minha filha. E aí eu fui na escola, cheia de mim. Na reunião da escola. Falei, filha, me mostra, quer amiguinha, que eu vou mostrar como eu sou crente. Sou cheia do Espírito Santo, Espírito Excelente. Aí quando eu cheguei, a mãe dela estava lá. A Tati, quando eu olhei a mulher, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, ela tá certa. Eu falei, eu era uma praga louca mesmo pra essa mulher. Senhor da glória. Eu falei, agora. Eu falei, minha querida, quantos anos? E ela falou, é verdade. Nossa, eu vivi quantos anos? Como é que você está vivendo? Não sabia nem se estava viva. Ai, fiquei tão feliz de ver que você tem filha, que você está tudo bem. E eu falei, sim, querida. Aí contei, testemunhei e falei de Jesus. Ela foi na igreja, ela aceitou Jesus um dia na pregação minha. E eu falei com ela um dia assim, ó, tu falou que era praga louca, agora tu fala quem que eu sou, hein? Agora tu limpa meu testemunho aí. Você entende, querido? Sempre vai ter alguém. Você chega lá cheio do Espírito Santo, você chega lá, não tem nada para falar de você. Eles vão pegar alguma coisa lá de trás. É ou não é? Essa semana eu vi um lutador maravilhoso, homem de Deus, a família convertida, uma benção, é famoso. Eu não vou nem falar, porque senão depois fica cortando os negócios, jogando lá, né? Aí fica famoso assim, coisa horrível. Então, um cara top, e ele falando da pornografia, ele batendo na pornografia, e a gente fica viciado, ele é comentário, fui ler os comentários. Eu achando o máximo o que ele estava falando. E a maioria das pessoas estavam denegrindo o passado dele com a esposa dele lá atrás. Mas sabe o que eu quero dizer nessa noite para você? Falar ou não falar de você não muda em nada quem você é. Você precisa saber quem você é. Daniel tinha um espírito livre. Daniel não foi correndo, porque o rei Dário, você pode perceber o Dario, ele tinha o coração de Daniel. O Daniel caiu nas graças desse rei, ele respeitava Daniel, ele reconhecia Daniel como um filho de Deus, como um servo, ele chamava Daniel de servo do Deus Altíssimo, ele reconhecia Daniel. Então Daniel, queridos, ele não usou desse conhecimento para ir lá e ficar lá no rei. Rei, olha o que aconteceu. Porque, deixa eu dizer para você, o testemunho de Daniel para a vida do rei Dário foi algo extraordinário, irmãos. A única experiência com Deus que o rei Dário tinha era através da vida de Daniel. No versículo 16, porque, para quem não conhece a história, acho que eu pulei esse relato. Quando esses homens começam a intentar contra Daniel, eles não têm o que falar contra Daniel, porque não tinha nada que falar daquele homem de Deus, mas eles criam uma situação para denegrir a imagem de Daniel. E o que eles criam? Eles vão até o rei, jogam um somebody love lá no ouvido do rei e falam, rei, o senhor é beleza, o senhor é bom pra caramba. Os monarcas da época gostavam de ser elogiado, gostavam. E havia um decreto de que o rei, todo rei monarca era uma divindade. Então os caras chegam lá em volta e começam a dizer, rei, nós os sátrapas, nós os teus governadores, nós uma obra, porque Daniel não estava naquilo, Sadraque, Mesaque e Abednego não estava naquilo. E ele fala assim, olha, nós nos unimos e começamos a ouvir o quão maravilhoso o Senhor é. E nós entendemos que tem muitas divindades por aí, eles estão adorando e orando a muitas divindades. Então a gente queria, vamos botar um decreto de 30 dias. 30 dias para elevar a tua estima, 30 dias para o teu nome ser exaltado, 30 dias para ver quem é que manda aqui. O rei inflou, o rei gostou, o rei não pensou, queridos, que aquilo era uma armação. E no momento em que eles fazem um decreto, olha rei, quem adorar, quem orar, quem pedir alguma coisa a outra divindade que não ao rei, será lançado na cova dos leões. O rei assina aquilo, bate o martelo feliz da vida e tudo bem. Daniel estava na rua quando ouviu o decreto.
O que eles estavam falando? O que Daniel havia cometido? Daniel orava 3 vezes ao dia de janela aberta. Todo mundo via Daniel orando. Gente, se Daniel orava 3 vezes por dia de janela aberta, Daniel, ele devia ser pentecostal, do manto. Porque ele não orava assim. Ele devia estender o pataca da mão lá para fora e falar: Deus de Jerusalém, Deus de Isaac, de Abraão. Ele devia profetizar em alto e bom som. Porque se estava incomodando o povo, meu irmão. Mas o texto diz que quando Daniel ouviu esse decreto, Daniel imediatamente, o que ele faz, irmãos? Deixa eu pensar com você uma coisa. Era simples Daniel não ir para a cova dos leões. Era muito simples ele não ir na cova dos leões. O que ele podia fazer para não ir na cova dos leões? Não orar, irmãos. Tem gente aqui que não está nem sendo ameaçado ir para a cova dos leões. E não quer orar, está tudo bem. Ou então, naqueles 30 dias, né, Jean? O que ele fazia? Vamos fechar a janela. 30 dias, vou orar de janela fechada, vou orar deitado no chão. Ou vou orar em silêncio. Eu vou andar na rua porque, olha, a oração é tão poderosa, irmão, que você pode estar conversando com a pessoa, não está nem ali. E está falando: capeta, sai embora, em nome de Jesus. Senhor, vai dando ordem aos teus anjos. Senhor, vai quebrando as cadeias aqui, enche o teu lugar, enche esse lugar. Jesus, enche esse lugar. Você pode estar e ninguém nem está sabendo que tu está orando. Não é verdade? Agora, Daniel precisava fazer o que ele fazia continuamente. Precisava. Porque decreto maldito nenhum pode mudar quem nós somos em Deus. O problema é esse, irmãos, que qualquer ameaça que vem, a gente já muda a rota. A gente já muda o intento. Daniel dá tanto testemunho para o rei Dário. E esse é um ponto 2, eu quero perguntar a você: o que você tem testemunhado a respeito do poder do Deus que você serve para pessoas? Tem gente que não é testemunha viva, é agente secreto do Espírito Santo. Ninguém sabe que ele está lá. Uma pessoa converteu e foi, isso é real. E chegou na igreja e feliz, aceitou a Jesus na igreja. E quando ela estava no altar, uma pessoa veio do lado e falou: ai, estou tão feliz. E chorou, e chorou, e chorou. No final, ele falou assim: pastora, trabalha comigo, estou tão feliz. Falei: sério? Quantos anos? 5 anos que a gente trabalha junto. E a pessoa que tinha aceitado a Jesus, sério, olhando para ele, aí olhou para ele e falou assim: 5 anos, eu nem sabia que você era crente. Aí eu dei um abraço: te abençoe, muito feliz, tá? Que Jesus está contigo, depois a gente conversa. Vamos brincar que eu vou pegar teu nome aqui. Sabe, queridos, o rei Dário sabia exatamente quem Daniel orava. Que Daniel orava, ele sabia quem Daniel era. O texto vai dizer, eu pedi 16, mas eu vou pedir para você projetar outro aqui. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa, orava, mas eu quero que você se atente ao finalzinho. Ele orou, punha-se de joelho, ele orava, ele dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou a rotina dele, queridos, porque estavam dizendo por aí, porque estavam falando dele, porque a coisa estava séria. Ele não mudou a oração dele. Tinha ações de graça, porque se sou eu ou você, o que a gente ia fazer? De repente até continuava orando, mas não ia ter, dava graça diante de Deus, não ia ter: Jesus, me socorre, Jesus, tu não está vendo aí? Acaso não sou eu ungida do Senhor? Como é que pode? Esse demônio que está se levantando contra mim vai cair. Não. Daniel orou da mesma maneira que sempre orou, como antes costumava fazer. Era um estilo de vida de Daniel, orar 3 vezes ao dia. Quando a gente olha para o rei Dario, no versículo de número 16, o rei precisou, era irrevogável, irmãos. Não tinha o que o rei fizesse. Tem coisas na sua vida, tem coisas na minha vida, e hoje eu estava orando aqui sobre isso, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu falei para o Senhor: Senhor, existem áreas da nossa vida que nenhum homem mais
poderoso dessa terra tem o poder de mudar. O rei Dario, por mais poder que ele tivesse, ele não tinha poder de revogar a lei. E deixa eu dizer para você, tem gente que quer até te ajudar, mas não pode. O rei Dario queria até ajudar, mas não tinha como. Porque todos nós passamos por momentos de cova de leões. Todos nós enfrentamos leões em algumas áreas da nossa vida. E momento de enfrentar leão é momento de enfrentar sozinho mesmo. É aquele momento que o pastor não te atende. É o momento que o líder não te procura. É um momento em que você fala, fulano, vamos orar comigo. E a pessoa tem uma dor de barriga, não pode ir. É o momento que você vai na casa da irmã Vera, fala, irmã Vera, socorro. A irmã Vera fala, estou saindo, não posso te dar atenção agora. E você vai sendo, fala, meu Deus, todo mundo me abandonou. Eu estou sozinha, cadê todo mundo? O momento de cova dos leões, o momento de enfrentar leões, vem para todo mundo, irmãos. Eu não sei qual áreas da sua vida que você está enfrentando leões. Mas uma coisa eu sei. O Senhor é Deus que dá ordem aos anjos para fechar a boca dos leões. Quando o rei Dario, ele fez essa ordenança, ele disse, lança Daniel à cova dos leões. Mas olha o que o rei diz para Daniel, irmãos. Ele diz para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmão, ele não falou para Daniel, Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? Não. Ele foi voz profética no tempo de enfrentar leões. Deus levanta até ímpio como voz profética para falar conosco. Para profetizar, ele afirmou, ele disse para Daniel, Daniel não precisa ter medo. Porque você acha que Daniel não teve medo, irmãos? Pode deixar que eu não vou avançar não, pode apagar a luz. Lindos. Eles falam que se eu avanço para lá eu estrago todo ali, não vou estragar não. Olha só, irmãos, Daniel, você acha que Daniel não teve medo? Eu quero relatar com você. Pensa esse dia, irmãos. Pensa quando Daniel é preso e as pessoas vão lá prendê-lo. E ele olha e vê lá, quem está indo prender são aquelas pessoas que tentaram contra ele e que eram os colegas de trabalho dele. Daniel está sendo levado para a cova, juntamente está sendo o rei com ele, porque o rei precisava colocar o anel dele de selo na rocha. Imagina a cena. Você acha que o coração de Daniel estava, gente, não romantiza. Você acha que Daniel não teve medo? Claro que teve medo. Mas uma coisa é fato. Daniel com certeza estava dentro dele, pensando, se Deus me salvar dessa, Ele é Deus. Se Ele não me salvar, Ele é Deus também. Está tudo bem. Eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou deixar de adorá-lo. Eu não vou deixar de orá-lo. Nada vai calar a minha adoração, a minha oração. Ele não deixou de orar, ele não deixou de dar graças a Deus, e ele foi, e Deus usou o próprio Dario para dizer para ele, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Sabe o que é servir a Deus continuamente? É o que muito crente não faz mais hoje. O crente serve a Deus, a coisa tá boa, aleluia, Deus é bom, a coisa ficou ruim, eu não aguento mais, acho que eu vou parar de ir na igreja. A coisa deu certo, a porta abriu, a colheita chegou, aleluia! A colheita não veio, todo mundo colheu, a coisa não tá boa. Tá vendo? Para, meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu dizer, hoje tá ruim, mas amanhã fica bom. O teu Deus é um Deus de esperança, é um Deus que muda toda a história. Agora o que eu e você precisamos é servi-lo continuamente. Não negocie isso, meu irmão. Eu tenho certeza que como eu, você já enfrentou terríveis batalhas que achou que não daria conta. Hoje, quando o louvor começou a cantar, Jesus, um plano perfeito. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus do céu. Esse louvor já marcou tanto a minha história. Quando ele diz, e quando eu achei que a minha história teria chegado ao fim. Aí a lágrima desceu, irmãos, desceu aqui.
Porque quantas vezes eu achei que a minha história tinha chegado ao fim. Eu achei que não ia dar certo. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que promessas não iam se cumprir. Mas eu estou aqui para dizer, Deus é um Deus fiel. Ele cumpre promessas. Ele muda a história. Ele vira cativeiro. Ele fecha a boca dos leões. Ele salva da fornalha. Ele abre porta onde porta não existe. Ele é Deus que faz. Ele não é filho do homem para que prometa e se arrependa. Ele é filho do homem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele promete e ele cumpre o que promete. Daniel foi levado à cova dos leões. Estamos aqui, nesse auditório, aqui nesse ambiente de culto. Se um leão entrar ali, aonde Vitão está, igual um leão rei aí, Vitão. Aonde Vitão está? Olha para trás ali, Vitão. Olha o Vitão ali, que bonito. Isso, Vitão. Imagina um leão com a juba grande, forte, entrando ali onde Vitão está. Você vai falar, acho que vi um gatinho. Pss. Gente, leão, que lindo. Ah, tá, irmãos. Eu não vai dar tempo de falar, porque com certeza eu já saí por aqui. Eu já estou longe. A não ser que Deus mande a gente enfrentar. Se Deus mandar, eu vou falar, gente, enfrenta, Deus está falando. Mas mesmo assim, a maioria vai meter o pé. Um leão, irmãos. Porque um leão faz um estrago aqui, não faz não? Você tem medo ou não tem? Claro, óbvio. Agora você imagina Daniel entrando na cova dos leões. Você acha que lá dentro da cova tinha luz, irmãos? Você acha que tinha uma janela? Você acha que quando ele entrou, os leões fizeram conchegar? Você acha que o leão estava com fome, sem fome? Você acha que tinha naquele chão? Ossos, o cheiro, aquele cheiro de carniça, aquele cheiro de podre, de outras pessoas que morreram ali e ficaram sangue. Aí Daniel é lançado naquela cova, irmãos. Pensa isso comigo. O texto vai dizer que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eram mais de um, porque eram leões. 1, 2, 3, 4, não sei. Deus enviou um anjo para fechar. Mas Deus não amansou os leões. Os leões estavam ali com a boca fechada. Mas eles estavam agitados. Eles estavam com raiva. Eles estavam querendo comer as entranhas de Daniel. Deixa eu dizer, você já passou uma noite ruim na tua vida? Você sabe que o tempo é circunstancial. O tempo. Porque, vamos falar aí, 5 minutos rolando videozinho no Instagram. É pouco ou muito? É pouco, irmão, 5 minutos. Você vê quantos vídeos? Nem sei se você foi igual a mim, que para o vídeo, vê comentário, vê 2 vídeos. Então, 5 minutos rolando vídeo no Instagram é pouco. 5 minutos numa casa em chama, é pouco ou muito? O tempo é circunstancial. Uma noite de sono, dormida, é pouco ou muito? É pouco. Dormir 8 horas, opa, queria dormir mais um pouco, oh, delícia, coisa boa. Agora, fica a noite em claro. Quem já ficou igual uma coruja? Todos. Quando você está com a noite em claro, você faz assim... 1h da manhã, sangue de Jesus tem poder, amanhã eu tenho que guardar 6. 1h10, misericórdia. Senhor, Jesus, eu preciso dormir. Preciso dormir, Jesus, sangue do cordeiro. Aí você levanta, faz um xixi, joga uma água no rosto, preciso dormir. Preciso dormir, Jesus, eu vou dormir, Jesus. Senhor, em paz me deitarei, logo pego no sono, Senhor. Aleluia. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, demônio, vai caindo em nome de Jesus. 1h15, sangue do cordeiro, tem poder. E você fica, irmãos. Aí quando dá 3 horas da manhã, tua cabeça já está o quê? Vai dar errado mesmo, tudo vai dar errado. Meu Deus, vai vir um tsunami. Nossa, o mundo está acabando. Aí você começa a pensar em coisa que tem nada a ver, irmãos. Você começa a ter medo de coisas que nem vão acontecer. Eu já te falei, 90% dos nossos medos não acontecem. Mas na madrugada, mal dormida, os medos são reais, meu velho. No outro dia, quando você dá uma descansada durante o dia, você para lembrar daquela noite, as coisas que você pensou, mirabolantes, você até ri. Você fala, meu Deus, eu igual uma louca aquele dia. Não tem nada a ver. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. O povo estava dormindo naquela noite. Agora você acha que Daniel, naquela madrugada, o que ele fez? Ele dormiu? Esses dias eu fui na rua
Comprei um remédio de pulga e carrapato pro Pingão. Nosso Pingo, né? Ele é Pingo, mas ele tem 25 quilos. É um vira-latão lindo, lindo, amarelão, daquele bem caramelo, daquele bonitão mesmo. É nosso amor lá em casa. Eu comprei um... Você sabe, quem tem pet aqui sabe que esses remédios de pulga e carrapato são caros, né, irmãos? E é por quilo. Quanto mais pesado o bicho, mais caro é o remédio. E eu fui comprei o remédio pro Pingo, ele é paletável, né? Ou seja, tem um gostinho de carne. Então a tendência é que o cachorro senta e come, né? Coisa boa. Você dá o cachorro mastiga, pensando em uma carninha, um petisco. E eu fiz toda uma festa, pitico e tal, não sei o quê. Mamãe trouxe, pá, botei o cachorro foi, cuspiu. Eu falei, não é caro, você tem que comer, é caro. Fui lá, embrulhei num pedacinho de carne, dei na boca do Pingo. Pingo comeu a carne, cuspiu o remédio. Aquilo começou a desmanchar, eu já comecei a ficar nervosa, suar. Aqui, né, fácil suar, é fácil. E eu comecei a ficar nervosa, peguei lá um pedaço de pão, peguei um negócio, enfiei, botei um molho, enfiei na goela abaixo, ele comeu tudo e cuspiu o remédio de novo. Ele tá dotado, né? Ele tá assim, ele tá com o espírito excelente. De tanto que eu oro aquele cachorro. E eu peguei e falei, você tá... E ele é manso, irmãos, ele é super tranquilo. Eu falei, você tá fazendo isso, você vai comer isso aí agora. Prendi o Pingo entre as pernas, abri a boca dele. Enfiei dentro da goela abaixo, eu fui fechar a boca dele, O Pingo fez assim, aí eu, amor, Pingo. Eu tô falando do meu filhote, gente. Sou apaixonada naquele treco lá. Eu falo pra ele, sua criatura. Tu não é filho, tu é criatura. O que tu tá se achando aí? Eu falo pra ele. Eu falei, amor. Eu falei, você rosnou pra mim. Aí ele enfiou o rabinho entre as pernas. Você vai comer isso agora. Aí ele comeu num grito, minha filha. Eu dei um grito, engoliu o remédio. Eu falei, rosna pra mim mais uma vez. Aí a gente ficou dias falando, você rosnou pra mamãe, você rosnou. Aí ele... Aí você acha que de madrugada os leões faziam como? Com a boca fechada. No escuro, no medo, na preocupação. Se Deus não falou para Daniel o que ia acontecer, deixa eu falar para você uma coisa. Tem coisas que a gente vive, tem livramentos que a gente recebe, que Deus não nos comunica. E está tudo bem, porque Ele é Deus. Nós somos apenas os filhos. Ele sabe, eu não sei. Lá fora o rei Dário já tinha feito um decreto. O rei Dário falou o seguinte: quando o sol se pôr, quando amanhecer, diz aqui no verso 19, pela manhã, ao romper do dia. Já havia um decreto do rei. Pela manhã, quando o dia rompesse, já estaria liberado. Quando o decreto do rei foi declarado, de manhã eu vou lá e vou remover a pedra. Você acha que Daniel de madrugada, ele olhava para os leões fugindo, para os leões gemendo. O leão às vezes até não aguentava mais, já estava com a boca travada mesmo, dava aquela cochilada. Se o leão se mexesse, Daniel, opa, em nome de Deus, Deus aqui, Deus, eu sei que eu estou contigo. Graças te dou, Senhor, eu sigo te orando, eu sigo declarando. Porque Daniel não perdeu quem ele era ali. Mas você acha que de um lado tinha leão, do outro lado uma rocha. Era impossibilidade de um lado, impossibilidade do outro. Você já viveu assim, irmão? Você olha para um lado, não tem jeito. Você olha para o outro, não tem jeito. Você olha para frente, não tem jeito. Você olha para trás, não tem jeito. Mas deixa eu dizer para você, dentro de você tem uma palavra, que o teu Deus é aquele que por você tudo executa e ele muda decretos que o inferno diz sobre nós. O rei diz, quando amanhecer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa eu dizer para você uma coisa, quem está de fora sabe a hora que vai acabar. Quem está de fora dos leões, quem está de fora olha para você e fala, já está acabando, o romper do dia já está chegando. Mas quem está dentro não sabe. Quem está dentro, Daniel não sabia se era dia, Daniel não tinha um relógio, Daniel não tinha um WhatsApp, Daniel não sabia que no amanhecer do dia aquela rocha seria removida. Ele nem sabia que horas que ia amanhecer o dia. Para ele era noite, para ele estava escuro, para ele, se ele ficasse ali 24 horas, se ele ficasse 3 dias, ele estava ali, ele não sabia o que ia acontecer. Deixa eu falar uma coisa, Deus vai começar a movimentar a gente aí para remover rochas.
Deus vai começar a movimentar pessoas aí, querido, sem você saber, sem no momento em que você esperar, que vão mover rochas e vão abrir essa porta do livramento para você. Se Daniel pudesse escolher, ele tinha saído daquele lugar imediatamente. Só que Deus já tinha decretado no alto os céus que Daniel sairia ileso e pela porta da frente. Não se mova, não se mexa. Se Deus não está mandando você se mexer, saia ileso quando a pessoa abrir a porta para você. E é algo tão maravilhoso, irmãos. O rei Dário, quando ele chega lá, ele fala para Daniel, se coloque de pé, eu já estou arrumando para o final. O texto fala que ele estava com a voz triste. Ele jejuou, ele ficou lá na madrugada, buscando, sem entender como fazia. E ele diz aqui assim, ele chega para chamar Daniel. Como que ele chama Daniel, irmãos? Lembre-se que os homens falaram que ele era o quê? Cativo, escravo de Judá. Como que o rei Dario chama Daniel? Daniel, servo do Deus vivo. Os ímpios vão ter que olhar para você e dizer que você é um servo do Deus vivo. Se tem alguém aí que você tem intimidade, conhece o nome dessa pessoa, diga isso para ela. Diga para ela. Lucas, servo do Deus vivo. Kelly, serva do Deus vivo. Esse é servo do Deus vivo. Esse é melhor sobrenome que eu quero ter, meu irmão. Servo do Deus vivo. Que serve a Deus continuamente. Será que o teu Deus, ele te livrou da boca dos leões? Daniel responde lá de dentro. Eu acho tão lindo, irmãos, porque Daniel tinha tudo para estar com raiva do rei. Para estar com ódio de todo mundo. Mas olha o que ele responde para o rei. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Cordial, irmãos. Cordial. Deixa eu falar para você, eu e você, por muito menos, a gente já está irritadinho, a gente já está dando patada em todo mundo, a gente já está fora de si, falando de qualquer maneira, irritado, sem paciência. Me diz se não é um tapa na nossa cara, sem luva. Controlado. Espírito do Deus excelente. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e não me fizeram dano algum. Guarda essa palavra. Cadê o versículo? Projeta aqui para mim. Versículo 22. Para que não me fizesse dano algum. Eu quero que você faça acender essa palavra para você. Porque o Deus da tua vida não vai permitir que faça a você dano algum. Ele não permitirá dano algum. Sabe o que é, queridos? Do lado de fora as pessoas sabiam que estava chegando o fim, mas dentro da cova dos leões, Daniel não foi impedido de entrar na cova. Deus levou ele, permitiu ele na cova. Mas uma coisa é fato. O Deus que deu ordem aos anjos para fechar a boca do leão é o Deus que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito e ao meu respeito, para nos guardar dia e noite, diz a palavra do Senhor. Daniel, dentro da cova de leões, ele experimentou o maior milagre que alguém poderia experimentar. E eu profetizo, nesse tempo de lutas, nesse tempo de enfrentar leões, nesse tempo de batalha,
batalha exagerada. Eu quero dizer para você, você vai dar conta, você vai sair sem dano algum, você vai sair declarando: sim, o meu Deus me livrou, o meu Deus enviou anjos para cuidar de mim. Quando eu me converti, estava lá acabada. E um pastor entrou, eu já contei esse testemunho, entrou e orou por mim. Ele disse que eu seria uma pregadora, eu não entendi nada daquilo. Mas ele falou o seguinte: você nunca mais terá medo de dormir. Porque eu tinha medo de dormir, eu ficava dias e dias sem dormir. Ele falou: porque a partir de hoje Deus está colocando um anjo de 3 metros de altura do seu lado. E esse anjo nunca vai te deixar. Irmãos, passaram 20 anos. 18 anos passaram. Quando Deus me fez a proposta de largar todo, eu administrava uma clínica há 9 anos, estava feliz de administrar aquela clínica, até um dia que o Senhor falou comigo: você vai em tempo integral para o ministério. Quando eu migrei para o tempo integral para o ministério, eu estava em dúvida, andando na rua. Quando eu estava andando na rua, na dúvida se migraria ou não, se aquilo era Deus ou não. Naquele momento Deus usou um profeta, um homem de Deus, estava passando do outro lado da rua. Gente, é tão bom a gente ter uns irmãos que são profetas. A gente tem perto da gente uns homens que falam cheio de Deus. É tão maravilhoso, porque quando é Deus, você sabe que é Deus falando, né? Eu de vez em quando eu vou falar, eu fico orando: Jesus, usa a Danusa, faz a Danusa ligar pra mim, que ela liga pra mim, é um negócio bom, irmãos, um negócio poderoso. Às vezes dá uma chulapada na gente, mas é bom assim mesmo, porque é Deus. A gente entende quando é o Senhor. E aí naquele momento estava eu lá, andando na rua, cheia de dúvida, com o coração angustiado, e Deus usou aquele irmão do outro lado, gritou assim: pastora Viviane. E eu falei, esperei. Mas você sabe como é que é? O metodista entregando palavra é: então o Senhor está dizendo isso, né? Um batista, olha, Deus mandou te dizer e tal. Mas um desses penteca mesmo, como é que entrega a palavra, irmão? É igual a irmã Vera é peteca. Irmã Vera entrega a palavra assim: assim diz o Senhor. É voz de trovão, meu irmão. Então eu estava no meio da rua. Lá tem uma rua chamada Calçada da Fama. Já entendeu por quê? Ela é cheia, né? E a gente estava nessa rua cheia. E de repente, tá lá, o homem começa a gritar no meio da rua: assim diz o Senhor teu Deus. Porque você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai sair, porque eu tô te chamando. E eu chorando, e ele gritando. Quanto mais eu chorava, mais ele gritava. Daqui a pouco eu nem sei se eu tava chorando de vergonha ou se eu tava feliz mesmo que Deus tava falando. Mas um mover. E a gente ali na rua, de repente ele falou assim: para que você saiba que sou eu que falo contigo, sabe aquele anjo? Você conhece ele? Ele ainda está do teu lado, 18 anos depois. E ele está aqui comigo, com certeza ele está. Se você tivesse olhos para ver, você veria ele aqui do meu lado, com certeza ele está aqui. Deixa eu dizer para você, queridos, é sem dano algum. Eu quero convidar você que tem enfrentado leões. Eu quero convidar você que nesse fim de ano tem enfrentado batalhas tremendas. Momentos que você acha que não vai dar conta. Às vezes os leões estão aqui dentro. Às vezes estão no ambiente, às vezes estão no seu local de trabalho. Sai do seu lugar e venha correndo para o altar. Eu quero terminar esse culto rápido, mas eu não posso sair daqui se não orar pela sua vida. Então saia do seu lugar e venha adorando, venha. Saia do seu lugar e venha. Eu quero profetizar sobre a tua vida.